Meu amigo, o que está acontecendo com a Petrobras, especialmente hoje, 14 de maio, dia que eu estou gravando esse vídeo, que não é um bom dia para a estatal, para a grande petroleira brasileira. Primeiro porque o resultado apresentado para o primeiro trimestre de 2024 da empresa foi o pior desde o primeiro trimestre de 2021, e se você se lembra bem, nessa época estávamos vivendo a pandemia, praticamente o auge da pandemia, um primeiro trimestre bastante ruim de forma geral, ou seja, estamos falando de uma comparação que quase não dá para ser feita e trata-se de uma queda superior a 30%, quase 38%, na comparação com o resultado do ano passado, né? Então, esse resultado foi uma tragédia de forma geral, o lucro caiu bastante nesse primeiro trimestre, obviamente as ações da empresa também caíram no dia de hoje de forma considerável, mas o pior aconteceu mais agora para o final da tarde ou durante a noite, não sei exatamente, porque foi quando o senhor Jean Paul Prates fez a sua mensagem para os funcionários da Petrobras se despedindo do comando da empresa. Sim, ele foi demitido pelo presidente Lula. Olha que situação, vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, falando do resultado aqui de forma específica da Petrobras, depois eu entro no tema do presidente da Petrobras, do Jean Paul Prates aqui, porque é importante. Isso não está totalmente relacionado ao resultado da empresa, não. Até porque tem muito dedo do Lula nesse péssimo resultado da Petrobras. Então, o lucro caiu quase 38%, 37,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2023, janeiro, fevereiro e março de 2023, comparando com esses 3 meses agora em 2024, né? Então, o lucro ainda está positivo. Importante frisar, a empresa não está dando prejuízo, ela não está quebrando nem nada disso. O lucro diminuiu, mas uma diminuição de lucro sempre é um sinal de alerta, porque se isso for uma tendência, se isso se mantiver ao longo de muitos meses, isso vai acabar se refletindo com certeza em algum momento em um prejuízo, como já aconteceu no passado. Milagres em que só o governo petista consegue fazer uma petroleira dar prejuízo, né? Com monopólio, na prática um monopólio dentro do país, né? Mas então, no resultado comparado com o ano passado foi 38% de queda aproximadamente, mas em relação ao último trimestre do ano passado, outubro, novembro e dezembro, a queda também foi considerável, um recuo de 23,7%, né? O que está acontecendo? O que levou a esse cenário? Em primeiro lugar, naturalmente, uma queda nos volumes de venda por parte da Petrobras aí, né? Então, houve um recuo nas receitas considerável aqui, mas não apenas isso, os custos ficaram maiores também, e aí que é o grande ponto da intervenção estatal, da intervenção petista de forma mais específica, na gestão da Petrobras. O que acontece? Nós temos a famigerada política de preços do governo Lula para a Petrobras, a manipulação de preços para evitar uma flutuação muito grande no valor final lá na bomba de combustíveis para a gasolina e para o óleo diesel, né? Então, o que acontece? Isso foi pactuado lá no começo, no ano passado, entre o Jean Paul Prates, o ministro de Minas e Energia, e o Lula. Eles acordaram isso logo no início. O Jean Paul Prates foi colocado na Petrobras com essa finalidade de acabar com a flutuação de preços nos combustíveis que já havia desde os tempos do Michel Temer. Isso foi mantido plenamente pelo governo Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, quando quis abaixar o preço dos combustíveis, cortou impostos, que é o certo a se fazer, mas o Lula queria voltar com os impostos para a gasolina, porém evitar que houvesse uns aumentos muito bruscos no preço. Então, estabeleceu-se essa política terrível de controle de preços, na qual a Petrobras se encarrega no momento em que o barril do petróleo está muito caro lá fora, e a Petrobras importa muita coisa para suprir a demanda interna do Brasil. Então, no momento de aumento do preço do petróleo lá fora, a Petrobras acaba assumindo prejuízo
vendendo combustível barato, pagando caro por ele. Então a Petrobras queima a caixa nesse momento. E aí então, posteriormente, quando o preço do barril do petróleo lá fora cai, a Petrobras mantém o preço estável e tem um lucro maior para repor os prejuízos. Então uma coisa compensa a outra. Um preço mediano é mantido. Se o barril do petróleo subir muito, a Petrobras leva prejuízo. Se cair muito, a Petrobras mantém um lucro para reformar o seu caixa. É claro que isso, quando subiu o barril do petróleo, funcionou tranquilamente, a Petrobras levou prejuízo, levou ferro e tem levado, mas quando o barril do petróleo caiu, o ministro de Minas e Energia começou a pressionar para que o preço da gasolina e do diesel também caíssem no Brasil, e aí a coisa começou a desandar entre ele e o Jean Paul Prates. Desde então, a relação não ficou mais a mesma entre eles, ficou muito estremecida. E, obviamente, essa política que tem levado a Petrobras a ter um prejuízo bilionário, isso naturalmente prejudicou o resultado da companhia. Já era esperado que, por conta dessa situação toda aí e de investimentos ruins que têm sido feitos pela Petrobras, que o lucro caísse de fato nesse momento aqui, né? Então, a empresa não está endividada, ela não está falindo, não está quebrada, não está tendo prejuízo, nem nada disso. Só que ela poderia ter um resultado muito melhor, sem dúvidas. E isso aqui é uma tragédia para o próprio governo Lula, tá? Primeiro, porque prejudica a imagem dele como gestor da Petrobras, e segundo, porque o lucro atribuído aos acionistas caiu, né, de forma considerável, conforme demonstrado aqui. Ou seja, o governo vai receber menos dividendos também, o que vai pressionar a questão fiscal ainda mais. Então, o resultado econômico da Petrobras, essa grande empresa brasileira, uma referência na Bolsa de Valores e tudo mais, que foi um desastre completo, caiu como uma bomba e arrastou as ações da empresa para baixo logo no início do pregão. Você pode ver que essas ações estavam perdendo logo no início da negociação mais de R$1, né? R$1,30 mais ou menos do seu valor, R$1,20 no momento mais baixo aqui. Houve uma leve recuperação aqui, uma correção no mercado, mas de forma geral as ações fecharam com uma queda considerável aqui entre o início do pregão e o final agora às 5 da tarde, mas isso aqui não repercutiu ainda a saída do Jean Paul Prates, que é o grande ponto aqui que coroa toda essa situação. Imagina como que isso vai abrir o pregão aqui da Bolsa de Valores amanhã, né? Se você estiver assistindo esse vídeo depois de umas 10 horas, comenta aí, deixa nos comentários qual o valor de Petri 4 no momento em que você assiste o vídeo, né? Mas o que acontece aqui, então, a situação é que o Jean Paul Prates circulou uma mensagem interna para os funcionários da Petrobras, não saiu uma informação oficial até o momento em que eu gravo este vídeo, perdão, mas a Malu Gaspar, do site O Globo, já tinha revelado isso aqui em algum momento do dia. Outros colunistas do G1 acabaram confirmando aí essa informação junto com assessores diretos do Jean Paul Prates, e agora teve então essa mensagem que ele se despede dos seus colegas funcionários da Petrobras e tudo mais, e ele afirma que foi demitido pelo próprio Lula aí, né? Então, ele afirmou que a Magda Chambriard provavelmente vai ser nomeada, né? Ela é ex-diretora da ANP, então ele já adiantou essa história e tudo mais, e excelente a fala dele aqui, que realmente faz um resumo de tudo que eu falei, né? Nessa mensagem dele, ele diz o seguinte: minha missão foi precocemente abreviada na presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa. Rui Costa, o ministro da Casa Civil, e o Alexandre Silveira é o ministro de Minas e Energia que eu citei, que foi o grande desafeto do Jean Paul Prates nessa história toda. Nessa queda de braço que estava havendo, o Alexandre Silveira e o Rui Costa estavam de um lado, o Jean Paul Prates de outro. O Fernando Haddad tentou costurar um acordo entre eles, mas não rolou. A coisa pendeu para o lado mais fraco da história, como sempre aí e tudo mais, né? Então, realmente, aqui tem a íntegra da carta dele e tudo mais aqui, né? Assinou como JPP aqui, dizendo que o presidente, o Lula no caso, pediu
o cargo de volta agora há pouco, então realmente foi demitido hoje ainda e certamente o resultado ruim da Petrobras vai ser a desculpa dada para a demissão dele, falando que o resultado foi aquém do esperado e tudo mais, quando obviamente esse resultado ruim se deve muito mais à interferência direta do Lula, querendo segurar os preços e fazendo toda aquela política de investimentos que não trazem retorno, algo que havia sido descontinuado no governo Bolsonaro, mas que voltou a todo vapor, e isso obviamente reduz o lucro da companhia. Continua positivo, continua dando lucro, vai distribuir dividendos e tudo mais, até anunciou já que vai distribuir dividendos, parece que, eu não lembro, acho que é mais de R$1 por ação, não tenho certeza, né? Mas realmente aí decepcionou o mercado de maneira que a Bolsa de Valores já reagiu nesse sentido, né? É R$1,04 por ação. A Bolsa de Valores já reagiu de forma negativa a esse anúncio do resultado financeiro, mas essa história da saída do Jean Paul Prats, meu amigo, vai cair como uma bomba, sem dúvidas, no mercado, porque isso demonstra de forma inequívoca o grau de intervenção que o governo Lula está fazendo na Petrobras mais uma vez, né? Aliás, governo Lula e Petrobras na mesma frase deveriam derrubar o valor da ação até zero, porque a gente sabe o histórico dos governos petistas na administração dessa empresa aí, né? Jean Paul Prats saiu, não que ele fosse um grande administrador nem nada disso, o cara é um político, foi colocado pelo Lula sabendo das exigências do Lula, só que no PT, na base governista do Lula, a coisa funciona sempre assim. Sempre tem alguém pior, alguém mais à esquerda, alguém mais heterodoxo querendo impor a sua vontade e tipicamente essas pessoas conseguem o seu intento, né? Vamos aguardar aí o pronunciamento oficial do presidente Lula, do presidente da República, e a indicação que ele vai fazer para um novo nome que sem dúvidas vai ser muito mais subserviente a ele do que o senhor Jean Paul Prats foi. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.